acompanhe agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020. Eu sou Júlia Stanzioni. Eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E você que acompanha a gente diariamente, todos os dias, né? A partir das 9h30 da manhã até 2h30 da tarde, muita informação para você que está em casa do que acontece com relação à Covid-19 no Brasil e no mundo e também todo o trabalho aqui no Legislativo, né, Tayana? Exatamente. Lembrando que todos os dias a gente transmite aí as comissões que estão acontecendo na Assembleia Legislativa, quase que normal, né, Júlia? Pois é, a vida voltando ao normal, mas aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo não parou, né? Desde o início da pandemia, o plenário continuou valendo para os deputados poderem fazer as suas votações. Agora, desde junho, as comissões e as CPIs. E é justamente o que a gente vai conferir agora, né, Tayana? Exatamente. Conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quinta-feira. Aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente tem entrevistas com especialistas de vários setores parlamentares, a volta dos trabalhos no Legislativo em plataforma digital não presencial, tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Então vamos conferir o que acontece de melhor nesta quinta-feira, 23 de julho, aqui no Palácio 9 de Julho. Teve início agora, há pouco, às 9 horas da manhã, a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento com a finalidade de apreciar o PL 307 de 2020. Pois é, lá na TV você acompanha justamente essa comissão e aqui na plataforma do YouTube a gente segue com o Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, reunião da CPI das quarteirizações com a finalidade de proceder à oitiva do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, convidado com o intuito, então, de prestar esclarecimentos pertinentes ao objetivo dessa CPI e apreciar também as 11 pautas. Também às 10 da manhã, reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento com a finalidade de apreciar o PL 307 de 2020. Logo depois, às 11 horas, continuidade da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento com a finalidade de apreciar o PL 307 de 2020. Ao meio-dia, reunião da CPI de quarteirizações com a continuidade da apreciação da pauta com 11 itens. Já às 7 horas da noite, ato solene em homenagem aos 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Jornal da Rede Alesp. E não custa reforçar, né, toda essa programação transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Depois, lá no canal do YouTube, se você perdeu uma comissão ou está acompanhando uma e depois quer escutar outra, pode ir lá que fica tudo gravado para você. E seguindo aqui no Jornal da Rede Alesp, com o nosso giro de repórteres, conversando agora com quem, Tayana? Bom dia, com o Sérgio Everton. O que você traz de novidade para a gente hoje, Sérgio? Oi, bom dia, Tayana, bom dia, Julie, bom dia aos nossos telespectadores, né, e ouvintes da nossa Rede Alesp. Pois é, vou falar primeiramente aqui de uns requerimentos, né, são 3 projetos que foram pedidos aí, o requerimento de urgência, né, isso aconteceu anteontem, né, na terça-feira, no plenário Juscelino Kubitschek, um plenário que todos sabemos aí, né, um plenário, por enquanto, virtual, por causa dessa pandemia. Então, todas as reuniões, né, comissões estão sendo feitas aí através do virtual, né, em ambiente aí virtual. Então, o que aconteceu? Vou explicar para vocês anteontem e ontem também no plenário, né. Nós tivemos aí esses requerimentos com pedido de urgência, né, de projetos de lei de deputados da Casa, e eu tive o primeiro projeto aí, que foi o primeiro requerimento, aliás, pedido aí de urgência, que é de autoria do deputado Márcio da Farmácia, né? Ele propõe que seja, né, propôs, no caso, a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei do número 369 de 2019, que é de autoria do Bruno Ganem, que proíbe aí a fabricação, comercialização e armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima
e soltura de fogos de artifício de estampido no estado. O que aconteceu? Foram pedidas 2 sessões extraordinárias. Na primeira sessão, foi discutido, e votado esse requerimento de urgência do projeto do deputado Ganem. E os deputados votaram, nós tivemos aí 65 votos a favor. Então, o que aconteceu? Esse requerimento de urgência para esse projeto de lei, o 369, de autoria do Bruno Ganem, ele foi aprovado durante a reunião, na primeira extraordinária. Bom, seguindo os trabalhos do plenário, nós tivemos a segunda sessão extraordinária. E o que aconteceu? Um requerimento também de urgência do Reni Ozzy Kucker, deputado que quer a tramitação em regime urgente aí, do projeto de lei 855 de 2019, que cria o Índice de Qualidade da Educação Municipal. Esse projeto é de autoria do deputado Daniel José. Esse Índice de Qualidade da Educação Municipal é o IQUEM, e alterar também, além disso, alterar a redação da lei número 3.201 de 1981, que é relativo ao ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias. O que aconteceu? Não houve quórum suficiente durante a sessão extraordinária para poder votar esse requerimento. Então, não houve jeito, faltou quórum para isso. E, em seguida, a gente teve o pedido de requerimento aí de urgência, que seja tramitado aí em urgência do deputado Gil Diniz, que esse requerimento é de autoria do deputado Gil Diniz, que pede aí, portanto, a tramitação do projeto de lei complementar 31 de 2019, tramitação de urgência, que extingue a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo e cargos também na Secretaria de Segurança Pública. E o que aconteceu foi o seguinte, existe um tempo para essas sessões extraordinárias. Então, na segunda sessão extraordinária, não houve tempo, porque ela foi encerrada durante exatamente a discussão do projeto do deputado Frederico Dávila. Então, não houve tempo. E essa discussão e votação desse requerimento ficou para a próxima sessão extraordinária. Isso tudo na terça-feira. Ontem, quarta-feira, nós tivemos também o plenário, só que dessa vez seria aí a reunião das comissões conjuntas da Casa, e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a outra do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Comissão de Finanças e Orçamento. Essas comissões conjuntas, para discutir e votar o projeto de lei 369, de 2019, exatamente o primeiro requerimento que foi aprovado na terça-feira, de autoria aí, esse projeto do deputado Bruno Ganem. Então, esse projeto ele foi aprovado e estava indo já para as comissões conjuntas, que são essas 3 comissões que eu acabei de citar. O que aconteceu ontem também? Não houve quórum também suficiente, para ser discutido esse projeto do deputado. Então, precisa dar quórum nas 3 comissões, Por isso que se chama, Tayane e Júlia, as comissões conjuntas. Então, precisa ter quórum na primeira, na segunda e na terceira comissão. Se tiver faltando um deputado, um parlamentar, não tem como dar continuidade aos trabalhos. E foi isso que aconteceu. Então, com certeza, já deve ser marcada uma outra reunião, da comissão, nesses próximos dias aí, ou talvez a partir da segunda-feira ou terça-feira da semana que vem. Então, aí sim esse projeto vai para discussão e votação, esse projeto 369, de autoria aí do deputado Bruno Ganem. Foi isso que aconteceu, então, esses dias, tá bom? É o que eu tenho para falar hoje na minha entrada aqui no jornal. Perfeito, Sérgio Ever. Estou muito bem informado, contando sempre para a gente. E é muito legal para quem está em casa, vendo e ouvindo a gente, conhecer o trâmite, de como funciona a casa. É muito bacana. As pessoas precisam entender como é que ocorre o procedimento, porque muita gente não tem noção. Ontem eu estava fazendo um programa com
deputado Camarinha, né, o Ideias e Debates, e a gente estava falando exatamente nisso. O deputado estava colocando isso, né, da questão de se falar numa linguagem popular, né, para que as pessoas entendam melhor. Né? As pessoas têm acompanhado, né, muita gente tem acompanhado os trabalhos aí dos parlamentares, né, até por causa da transparência, e o deputado Camarinha falou nisso, ele comentou isso, ele falou, olha, Sérgio, é preciso, né, que a gente cada vez mais fale, né, nessas linguagens mais populares, linguagens populares aí, né, para que as pessoas entendam melhor o trabalho que a gente desenvolve aqui no parlamento, aqui nessa Casa de Leis. Eu achei muito legal esse ponto dele de colocar isso. E precisa mesmo, as pessoas precisam entender, e já entendem, inclusive, as pessoas acompanham muito o trabalho dos parlamentares já, né, aí aqui na Assembleia Legislativa. É isso mesmo, Sérgio Everton, obrigada pela sua participação hoje aqui, até uma próxima. Até uma próxima, tá bom, Sérgio, obrigada. Junto. Tá, bom trabalho para vocês aí, bom jornal. Obrigada, mas o que o Sérgio falou é super importante. A gente está aqui no Jornal da Rede Alesp, por isso que os nossos repórteres também entram aqui no Jornal da Rede Alesp, para que você, em casa, entenda o trâmite aqui do Palácio 9 de Julho. E a gente segue, então, falando do que acontece aqui dentro. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento se reuniu virtualmente para votar 26 itens. A deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, apresentou o relatório do projeto de lei 307 de 2020, referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente da comissão, deputado Wellington Moura, do Republicanos, pediu que fosse lido. A deputada Damaris apresentou há alguns minutos atrás, fica nesse momento na condição do presidente decidir como que fará os procedimentos de forma regimental. Estamos fazendo de uma forma regimental, que podemos apresentar, dando ciência do voto. A deputada ela pode fazer leitura, como os deputados também então terão tempo para apresentarem aí, diante da leitura, o seu voto em separado também. Não vamos fazer nada que fuja do regimento. Agora, este presidente, na nossa decisão, é claro, tomamos a decisão para que a deputada ela possa fazer a leitura. E a deputada Damaris Moura leu o relatório aos deputados e enfatizou o caráter de urgência da análise da lei, assim como o grave momento enfrentado pelo Estado em suas contas públicas por causa da pandemia da Covid-19. Por meio da mensagem número 12 de 2020, o senhor governador encaminhou de forma tempestiva, observado o disposto no parágrafo 9º do artigo 174 da Constituição do Estado, para apreciação desta Assembleia Legislativa, o projeto de lei em epígrafe que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Cumpre observar que, pela natureza urgente e inadiável da propositura, sua tramitação e apreciação se dão de forma virtual, embora tenham sido apresentadas diversas emendas com o intuito de aprimorar as metas e prioridades previstas para o exercício de 2021, entendemos que as programações constantes do projeto original deverão passar por readequação. Por ora, não é possível dimensionar, diante da grave crise financeira enfrentada pelo Estado, decorrente da pandemia da Covid-19, eis que ainda não é possível estimar com precisão o impacto causado nas contas públicas. Jornal da Rede Alesp. E a gente começa aqui no Jornal da Rede Alesp o nosso giro de entrevistas. A gente conversa agora com a Regina Nascimento, gestora da LBV. Ela vai nos falar sobre a ação social nesse momento de pandemia e de entrega de cestas básicas, Tayana. Bom dia, Regina. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Regina, você nos ouve? A Regina já entra com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp e nas últimas semanas, nos últimos meses, né, Tayana, nós temos mostrado a você que está em casa vários momentos dessa questão social, várias ajudas, várias entidades, instituições que nesse momento ainda mais estão ajudando as pessoas em situação vulnerável, porque efetivamente às vezes não pode sair, não consegue trabalhar e precisa ter o que comer em casa. Exatamente. Acho que a gente conseguiu o contato com a Regina. Bom dia, Regina. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Vocês me ouvem agora? Sim, agora sim. Regina, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você um pouquinho qual é o trabalho que a ONG LVB faz no trabalho social, né? Você pode explicar aí para o nosso telespectador qual o trabalho de vocês?
Sim, a Legião da Boa Vontade, a LBV, é uma entidade de assistência social que este ano completou 70 anos de existência e faz atendimento à população vulnerável, crianças, adolescentes, idosos, tem abrigos para idosos, tem serviços de convivência, assistência social, serviços de convivência e leva esperança para as pessoas também de um mundo melhor. E nós falávamos agora no início da entrevista, Regina, que nesse momento de pandemia ficou muito mais latente essa questão do social. Efetivamente, nesse período, a gente sabe que a LBV produz muita coisa durante o ano, mas nesse período agora de pandemia, nesses últimos 4 meses, vocês têm feito entrega de cesta básica, kits de higiene. Como está funcionando isso? Sim, em todo o país, em todas as regiões brasileiras, estamos entregando cestas de alimentos, kits de limpeza. Aqui em São Paulo, em várias cidades, região metropolitana, em bairros bem vulneráveis, em comunidades de alta vulnerabilidade, muitas vezes que não tem saneamento básico, muitas vezes que tem muita pobreza, e a gente está lá, a gente vai até o povo entregar as cestas básicas. As entidades sociais, elas estão cumprindo muito esse papel nesse momento e está sendo muito importante para as comunidades. Agora, Regina, quem quiser fazer doação de kits de higiene pessoal, de alimentos, como que deve proceder aí? Como que deve ir atrás da Legião da Boa Vontade? Como que ela pode ajudar? Nós estamos aqui na Avenida Rudge, número 700, no bairro Bom Retiro, capital, São Paulo, e aqui podemos receber alguns benefícios, estamos focando em alimentos não perecíveis e kits de higiene como sabonetes, água sanitária. Nós temos também nossa conta, caso alguém queira fazer doação diretamente pelo Banco Itaú, na agência 0237 e conta corrente 73702. Temos também o Banco Bradesco, agência 0292 e conta corrente 92830 e pelo próprio site da LBV, lbv.org.br. Amanhã nós vamos entregar numa aldeia indígena que fica em Parelheiros, uma região bem afastada aqui da cidade de São Paulo. Já entregamos para organizações que trabalham com migrantes, com indígenas, com quilombolas, e vários públicos vulneráveis que precisam muito da solidariedade do povo hoje. Justamente sobre essa agenda de doações, a gente tem aqui, você falou, né, amanhã vocês vão a uma aldeia indígena, depois tem dia 28, dia 30, dia 4. Essa agenda, esses números de cestas e kits de limpeza já existem ou é preciso ainda conseguir esse número aqui que aparece para a gente? As de amanhã já existem, sim, e a gente continua recebendo. Então, algumas coisas nós temos e a gente vai abrir a porta, a gente está com a porta aberta aqui para continuar recebendo, porque não para. Nós estamos voltando em algumas dessas comunidades, porque a gente já entregou mês passado, meses anteriores, e a gente vai continuar voltando ou indo em novas comunidades. Então, conforme a gente recebe, a gente dá vazão e vai entregando para quem precisa. Hoje, o de amanhã a gente tem, mas a gente da semana que vem, da outra, a gente precisa continuar recebendo. Então, a gente passa aqui, para as próximas ações da LBV, são 60 cestas de alimentos, mais 60 kits de limpeza. Na outra semana, dia 30, 100 cestas de alimentos, 100 kits de limpeza. No dia 4 de agosto, 60 cestas de alimentos e 60 kits de limpeza. Então, a gente vai vendo que a demanda é grande, como ela falou, né, Tayana? A demanda é grande e não, nesse momento da pandemia, uma doação, uma única vez, ainda faz falta, por isso que a LBV e tantas outras instituições seguem nesse dia a dia com o pessoal fazendo essas doações. Agora, Regina, o que fica, vocês que estão aí na linha de frente dessas doações, nessas comunidades vulneráveis, o que vocês têm sentido com relação justamente à pandemia, a questão de proteção, das pessoas estarem ou não conscientes daquilo que está acontecendo? Como é que está? As famílias, elas estão, a maior vulnerabilidade delas é a falta de emprego. Muitas pessoas com emprego informal que estão perdendo suas rendas
e já perderam, e muitas pessoas que eram domésticas ou faziam atividades que não foram consideradas essenciais e tiveram que voltar para suas casas ou eram contratos temporários, enfim. Então, a falta de renda mesmo é o que mais está afetando a comunidade. Nas comunidades, existe ainda a dificuldade de compreender toda a complexidade, com certeza, da pandemia. Vai depender. Tem lugar que as pessoas estão ficando em casa, mas tem lugar que elas ainda têm dificuldade, até pela situação da comunidade, pelas as casas, dentro das casas, as aglomerações já acontecem porque muitas pessoas moram, né? E aí as pessoas estão também recorrendo às atividades de rua que estão acontecendo fortemente, como os entregadores. Então, estão buscando ajuda, formas de se tornar entregadores ou se tornar alguma atividade que eles não estavam acostumados, não faziam, mas que agora se tornou essencial. Então, a comunidade está tendo que se reorganizar, se reinventar e as lideranças comunitárias têm trabalhado muito para que a comunidade compreenda a gravidade da situação. Mas não é fácil, é muita população num único lugar, muita dificuldade, muita vulnerabilidade. Como é que se contém isso, né? Então, a gente trabalha não só entregando os benefícios para essas pessoas diretamente, mas a gente também trabalha com as lideranças comunitárias para que elas entendam a situação, saibam se posicionar diante do público que elas mesmas atendem, saibam orientar a população, porque elas são buscadas antes de o poder público ser buscado. Então, a liderança comunitária é um foco muito importante de atuação social hoje. Regina, agora quem quiser ajudar, não só com doação de alimentos, mas quiser fazer parte da ONG, como voluntário, levando em consideração aí essa fase, né, de pandemia, como a pessoa faz para participar e quais os cuidados que os voluntários costumam ter na hora de fazer a entrega aí desses kits? As nossas ações se concentram aqui no Bom Retiro, Avenida Rose 700, e nós recebemos os voluntários e vamos alocando eles em horários específicos, onde tem espaço para se trabalhar, onde não vai haver aglomeração, então a gente cuida de todo esse processo. Aqui nós disponibilizamos álcool gel, luvas, máscaras, viseiras, jaleco e tudo mais. Mas a pessoa também tem que ter a consciência de não vir com nenhum sintoma de gripe ou parecido ou próximo, né, do que poderia ser a Covid-19. Chegando aqui, nós temos outros cuidados também. Se a pessoa estiver com temperatura alta, ela é convidada a voltar para casa para que ela se cuide, para que ela saiba do que está acontecendo com ela. Mas as pessoas jovens, muito jovens, né, estão muito interessados em ajudar, justamente porque sabem que agora eles têm que cuidar dos seus, os idosos, os mais velhos, as pessoas com doenças crônicas, eles deixam em casa, então eles aparecem muito para ajudar e que venham, né? Então, ao chegar aqui, a gente vai dizer em que dia e que horário que a pessoa consegue vir para a gente já sabe, né, os dias que já estão cheios, o máximo de pessoas possível por espaço, e os dias que não. Então, a gente organiza dessa forma. Agora, Regina, você falou aí uma frase muito interessante, cuidar dos seus, né? Além de cuidar dos seus nesse momento, a gente tem que ter um olhar para o outro. E isso tem acontecido de maneira positiva, ainda bem, né? Então, eu queria que você falasse desse aspecto humanitário, desse aspecto que me parece que a pandemia tem deixado as pessoas com esse olhar para o outro, né? O outro que às vezes passava desapercebido pela correria do dia a dia, agora parece um pouco mais notório, né? Sim, e é interessante observar que até as pessoas que também precisam de ajuda, elas se dispõem a ajudar, porque todo mundo está sensibilizado, né? Muita gente está sensibilizada com a situação. Quem não pode sair de casa
acaba ligando para a gente, perguntando, querendo saber, e a doação foi para onde, como é que tá, e a gente conversa e trabalha com essa pessoa, assim, trata com essa pessoa, dá esse acolhimento, né, para essa pessoa. Quem pode vir, acaba vindo e querendo ajudar. Então, realmente, as pessoas estão muito sensibilizadas. Às vezes, a gente recebe a ligação, a pessoa quer fazer uma doação e ela já conta uma história, ela já mostra outro ponto de vista, ela já quer, ela já chama outros para ajudar também. Está sendo muito rico. Artistas, pessoas do dia a dia, enfim, gente de toda a classe social e de toda a área do conhecimento. As pessoas estão realmente sensibilizadas e buscando ajudar, sim, cada um da sua forma, inclusive aqueles que não podem sair de casa. E, Regina, qual é o maior desafio que a LBV está enfrentando agora, né? A gente vai entrar em uma fase pós-pandemia. Qual seria o maior desafio que vocês estão passando agora e qual a perspectiva também para os próximos meses? O maior desafio é chegar em comunidades mais afastadas, mais vulneráveis, né? A gente mobiliza todos os nossos recursos, a gente mobiliza os nossos contatos para a gente chegar até lá. Porque é lá onde a situação é pior, né? Então, a gente tem que se desdobrar, tem que entrar em contato com as pessoas, tem que mobilizar nossos recursos para chegar até lá, e não é fácil, mas como a entidade, ela vai até as comunidades com facilidade, e até porque ela já faz esse trabalho, e já tem contato com lideranças comunitárias, a gente se torna um caminho para as pessoas conseguirem ajudar, para as pessoas que não podem sair de suas casas, não podem ir até as comunidades ajudar, a gente se torna esse caminho, a gente se torna esse veículo de solidariedade para as pessoas. Agora, Regina, numa resposta anterior sua, você falou sobre a questão de trabalhar em conjunto com as lideranças comunitárias. Elas são as primeiras pessoas a serem ouvidas por toda a comunidade, né, para depois chegar ao poder público. Eu queria que você falasse dessa tríade, então, né? A comunidade, essas lideranças e o poder público, né? Como que eles podem se unir para seguir em frente nesse pós-pandemia? Sim, muitas vezes a comunidade ela tem dificuldade, por exemplo, de se cadastrar para fazer o benefício, ela tem para adquirir o benefício emergencial. Muitas vezes ela tem dificuldade, ela está passando uma dificuldade em casa e não tem a quem buscar. Na comunidade, não necessariamente elas têm uma rede de familiares de proteção, mas ela tem de proteção pessoal, né? Às vezes o familiar mora em outro estado e ela está aqui em São Paulo, na comunidade, enfim. E aí a liderança comunitária, ela recebe muito essas demandas diretamente. Às vezes dentro de uma associação de bairro, eles disponibilizam o computador para fazer o cadastro, eles orientam, ajudam a pessoa a levantar documentos e tudo mais. E nós, como uma entidade já consolidada da assistência social, a gente dá suporte para essas lideranças, para que elas também não se sintam sozinhas, para que elas vejam que tem gente apoiando. O poder público entra através das atividades de centros de assistência social, os CRAS, que são muito importantes nesse momento, e outras atividades sociais, muitos serviços que são essenciais e não pararam, também acabam recebendo a população, as dúvidas da população. Uma assistente social, às vezes, de uma UBS, de uma unidade básica de saúde, ela acaba fazendo uma orientação também para uma pessoa da comunidade. Então, essa parceria, o poder público olhar para as lideranças comunitárias e apoiá-las também é muito importante. As lideranças comunitárias serem bem orientadas, e a gente faz isso, para que elas busquem também o poder público sempre que for, a situação for além da sua capacidade, e também porque são direitos, né? As pessoas têm direitos, elas têm direito à alimentação, o direito à vida digna. Então, o papel de uma liderança que se dispôs
a ter esse compromisso com a comunidade, é também buscar os direitos que essas pessoas têm. Então, essa tríade é extremamente importante, ela está intrinsecamente ligada. Perfeito, eu quero te agradecer, Regina Nascimento, gestora da LBV, por contribuir aqui no nosso Jornal da Rede Alesp de hoje. É um prazer vir, a Legião da Boa Vontade está disponível. Como eu já falei, o site da LBV vocês encontram não só como doar, mas também as fotos, os vídeos, os depoimentos das pessoas que estão recebendo. Isso tem acalentado o coração das pessoas que querem ajudar. E é lbv.org.br. Todo mundo pode ir lá conhecer um pouco mais do trabalho da LBV. A gente agradece esse espaço, esse momento de conversa também. Obrigada, Regina. Até uma próxima. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp. Os grupos de sarau da periferia optaram por adiar seus encontros até o fim da pandemia, mesmo com a reabertura de bares onde se reuniam, enquanto isso só pela internet. Entre os convidados do deputado Carlos Gianazzi e do vereador Celso Gianazzi, ambos do PSOL, para a live Poesia Periférica Resiste, o poeta Sérgio Vaz destacou o caráter marginal dessa literatura. Entre aspas, a gente cansou de ouvir nossas histórias na boca dos outros, fecha aspas. Cofundador da pioneira Cooperifa, em Taboão da Serra, Vaz não esconde o orgulho de seu trabalho. Abre aspas, a juventude negra e periférica nunca leu tanto, fecha aspas. Do Sarau do Vinil, na Vila Joanísia, a Lê Ferraz desenvolve nas escolas o projeto Descobrindo o Brasil, que ensina a história recente por meio da música. Ela descreveu o rap dos anos 90 como uma revolução que despertou as letras na periferia, abre aspas. Nós nos sentimos representados e passamos a ter voz, fecha aspas. Não por acaso, os encontros literários acontecem em bares. Nessas regiões praticamente não há equipamentos de cultura. Para Edmilson Oliveira, do Sarau das Imbuias, mais artistas conseguiram divulgar seus trabalhos se houvesse espaço específico para eles. Abre aspas, tem muita coisa boa sendo produzida. Fecha aspas, disse ele. Outro ato de resistência desses territórios veio do poeta e escultor Casulo, que periodicamente transforma a sua oficina de funilaria em espaço cultural. Abre aspas, não era para nós escrevermos, quando expressamos nossos sentimentos, nós afrontamos o sistema, fecha aspas. Jornal da Rede Alesp. E a gente fala mais do que acontece aqui no Palácio 9 de Julho. A Comissão de Relações Internacionais se reuniu virtualmente com o secretário estadual de Relações Internacionais, o Júlio Serson, para prestar contas da sua gestão nesse primeiro semestre. O secretário falou sobre as missões internacionais feitas em 2019, além dos investimentos feitos em 2020 por empresas suíças que devem aquecer a economia no estado e gerar empregos. É importante entender também o papel da secretaria, porque o governador, acabei de falar do secretário Mauro Ricardo, com a questão da desestatização, privatizações e parcerias, e também os senhores viram muito ativo nessas missões o secretário Henrique Meirelles. O governador João Dória delegou ao secretário Henrique Meirelles o plano 21-22, que é o plano de retomada da economia, para o próximo ano. No mês de outubro agora, o secretário Meirelles vai apresentar ou vai sugerir ao governador, já não é um primeiro esboço, já é não é também não será uma versão definitiva, mas vai mostrar ao governador uma versão quase final. Claro, os senhores também vão ter acesso a isso. Mas por que eu estou contando isso? Porque a parte internacional desse plano de retomada cabe à Secretaria de Relações Internacionais. O presidente da Comissão de Relações Internacionais, o deputado Reniose Kucker, do Novo, pediu que o secretário se aproxime dos parlamentares para estreitar essa relação entre legislativo e executivo. Vamos fazer isso com uma frequência maior, de repente bimestral ou mensal, dependendo da sua agenda também. Acho que aqui é do interesse de todos e tem bastante coisa para a gente trocar. Inclusive algumas das sugestões do Paulo Fiorilo, que também são minhas, que algumas maneiras do Legislativo participar mais ativamente de algumas dessas iniciativas que o Executivo está tendo, né? Que sejam os escritórios, ou que sejam algumas dessas reuniões,
quando vocês sentirem a oportunidade, seria proveitoso para nós estarmos perto e trabalhando em conjunto para ganhar mais legitimidade e mais força para o nosso Estado. Jornal da Rede Alesp. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, levando o que de melhor há de informação para você. Hoje, não só hoje, né, Tayana? Todos os dias aqui no Jornal da Rede Alesp, levando das 9h30 da manhã às 2h30 da tarde, sempre muitas entrevistas, nos nossos parlamentares falando com você que está em casa sobre esse momento em que o Brasil e o mundo vive da pandemia, mas também de tudo que está acontecendo aqui. A gente acabou de ouvir sobre a Comissão de Relações Internacionais, então a casa vai acontecendo, a casa vai continuando seus trabalhos de modo virtual, né, Tayana? Exatamente. Júlia, vamos de entrevista agora? O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Antônio Carlos. Ele é diretor de TI da APM, Associação Paulista de Medicina. Ele nos fala sobre o projeto de telemedicina do estado de São Paulo. Bom dia, doutor Antônio Carlos. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo contato. Doutor, desde a pandemia, principalmente desde o início da pandemia, a gente tem escutado e falado e discutido sobre telemedicina, né? E há uma parceria muito importante com a Associação Paulista de Medicina. Queria que o senhor falasse primeiro, então, sobre essa parceria. Então, a gente tem acreditado na telemedicina desde o ano passado, 2019, quando teve uma publicação de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 2227, em fevereiro de 2019. Nesta época, logo em seguida, teve uma revogação desta resolução por pressão dos Conselhos Federais de Medicina e a APM iniciou um debate sobre esse tema, inclusive com a criação de um congresso, que foi o Global Summit Telemedicina. E depois, com a pandemia, né, a gente teve que acelerar todo esse processo, que foi agora no começo do ano. E a gente, dentro desse debate que foi iniciado no Congresso no ano passado, a gente acabou sendo um protagonista desse processo entre as entidades médicas. Fizemos vários eventos com vários especialistas nesse tema, e hoje eu acho que o ambiente está bem maduro para a gente discutir telemedicina no uso dessas novas tecnologias para o atendimento remoto dos pacientes. Agora, doutor Antônio, quais são os principais objetivos, né, da parceria da Associação Paulista de Medicina e o que já tem sido feito com a comunidade médica do estado de São Paulo? Então, vamos lá. O ano passado teve o Congresso e vários eventos que nós promovemos. Entretanto, ficou no limbo essa discussão porque houve a revogação. O que a PM vinha fazendo acreditando que em algum momento teríamos uma legislação adequada, a gente continuou na procura de disponibilizar para os médicos uma plataforma onde ele pudesse fazer o atendimento de forma segura dos seus pacientes, né? E fizemos uma parceria com uma empresa nesse sentido. Com a pandemia e a medida provisória que tivemos do Ministério da Saúde e, mais recentemente, a Lei 13.989, os nossos médicos já puderam ter acesso a todo esse ambiente, ele está preparado. Mas ainda o médico está preparado. Agora, quem ainda está com dificuldade de se adaptar são os próprios pacientes, né? E nisso eu acho que a Alesp pode ajudar muito a divulgar esses modelos para o paciente conhecer as limitações que tem, a questão da segurança da informação. Tudo isso é um ecossistema que vários atores têm que estar preparados para saber como trabalhar no uso dessas novas tecnologias. Hoje, um médico associado da Associação Paulista de Medicina, ele tem tanto acesso à plataforma de forma gratuita, como
um certificado digital necessário para a assinatura dos documentos que o médico emite durante o atendimento, como prescrições de medicamentos, pedidos de exames, atestados, relatórios médicos. Esses documentos eletrônicos que podem ser assinados com certificado digital, a PM também disponibiliza para o médico, ajudando ele a estar adaptado à telemedicina. Agora, doutor, o senhor tocou num ponto importante, né? Às vezes, ou muitas das vezes, o paciente, nesse momento de pandemia, principalmente nesses últimos 4 meses, o paciente ele fica com esse receio de entender que uma consulta remota por vídeo vai efetivamente ajudá-lo ou não. Também papel do médico ali de deixá-lo tranquilo nesse momento, né? E eu entendo que vocês, aí junto com a Associação Paulista de Medicina, tem efetivamente trabalhado também o lado do paciente, não é? Sim, é verdade. Muito boa a tua pergunta. E é um trabalho que tem que ser feito. Primeiro de tudo, a telemedicina ela tem uma limitação muito grande dos atendimentos. Excelente para o médico atender aqueles pacientes que ele já conhece de longa data, para dar continuidade nos tratamentos, dar a orientação. Pacientes novos, ela tem uso muito restrito, basicamente em doenças de baixa complexidade, doenças onde tem sinais e sintomas muito claros de qual hipótese diagnóstica é. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. A telemedicina tem limitações. Ela é ótima porque ela aumenta o acesso ao médico, mas tem limitações. E essas limitações têm que ficarem bem claras para os pacientes. O médico tem esse papel de transmitir ao paciente que ele, nesse atendimento remoto, ele tem limitações. E em muitos casos, no segundo atendimento, ele vai precisar fazer o atendimento presencial do paciente, seja para dar continuidade ou seja para aprofundar a investigação que foi iniciada no atendimento remoto. Doutor, e qual é a sua posição com relação aos atendimentos por telemedicina após a pandemia? Nós temos que evoluir nisso. Está claro hoje que da maneira como tem sido praticada o atendimento remoto, que é a telemedicina que a gente está falando aqui, tem sido extremamente benéfico para os pacientes. A PM está para soltar uma pesquisa feita no mês passado que procura obter qual que é a percepção dos médicos em relação ao uso da telemedicina nos atendimentos. A nossa expectativa, de forma preliminar, é que a posição dos médicos tem sido muito positiva, tem sido muito eficiente para eles darem continuidade nos seus pacientes. Então, a gente precisa ter um ambiente legal para dar continuidade, para não ficarmos no limbo que estávamos em 2019 e tivemos que correr para preparar o ambiente no momento de pandemia. Então, essa lei hoje, a 13.989, e a portaria 467 do Ministério, que dá condições do atendimento remoto somente durante a pandemia, tem que evoluir para pós-pandemia. Né? Porque os atendimentos realizados no momento não são somente para pacientes que estão acometidos do coronavírus. Pacientes que estão com hipertensão arterial, são diabéticos, pacientes que teve algum caso agudo de alguma infecção, e várias outras doenças, pacientes oncológicos. Então, a gente tem que dar continuidade nessa forma de atendimento. E isto cabe aos deputados, né, ao Poder Executivo, poder não deixar todo esse investimento que foi feito, esse preparo que foi feito parado, né? Cria aí uma insegurança jurídica muito ruim. E, doutora, justamente com relação a isso que o senhor está falando, né, se pensar em políticas públicas para o setor, o senhor disse, né, em 2019,
a visão da telemedicina era uma, foi acelerada com a pandemia nesse momento, mas dentro da sua fala eu entendo que essa questão da telemedicina não pode morrer, entre aspas, depois que a pandemia parar ou que o decreto finalizar. Como que se consegue que essa discussão continue nesse período? É preciso que a sociedade entenda, que a classe médica se entenda, o senhor falou, né, dos gestores públicos também? Sim, excelente essa tua colocação, porque algumas coisas estão acontecendo. Recentemente, teve uma consulta pública da Câmara Legislativa em Brasília. A APM participou, quem representou a APM foi o Dr. Jefferson Fernandes. Essa consulta pública foi conduzida pelo deputado Luizinho e pela deputada Adriana Ventura, e houve esse debate nessa consulta pública. Ouvimos entidades, pessoas, deputados a favor e contra a telemedicina. Então já está ocorrendo esse debate. E tem sido elaborado várias proposições de projetos de lei para esse futuro que nós estamos aqui conversando, né? A APM, junto da OAB de São Paulo, está participando de um grupo, de uma discussão para levar uma proposta de projeto de lei que deve ser compilado no Congresso Nacional, e aí a gente sair do outro lado com uma lei pós-pandemia madura. E esse debate está acontecendo porque a Lei 13.989, a qual me referi, ela teve um veto presidencial que era aquele onde a lei colocava para o Conselho Federal de Medicina elaborar uma lei no futuro. Como teve o veto, quem vai elaborar a lei é o Congresso. E isso é bom. Apesar de eu ser médico, eu acho que essa discussão, sendo no Congresso, ela é mais ampla. Ela não fica restrita somente aos médicos, né? E tem que envolver o cidadão nessa discussão. E é isso que está acontecendo e é muito positivo. Doutor Antônio, realmente o atendimento virtual, a telemedicina, ela já era uma tendência, né? O que acontece é que a pandemia trouxe isso para já. Então, tudo teve que ser muito rápido, né? O que o senhor espera daqui para frente, né? Da telemedicina, já que a gente, né, já era uma tendência, mas teve que se adiantar isso por conta dessa pandemia mundial. Ótimo. É assim, você vê, e tem um pouco a ver, essa tua pergunta, eu vou pegar um gancho na pergunta anterior. Nós temos hoje um movimento muito grande de adaptação para esses atendimentos remotos, fazer teleconsulta, telediagnóstico, teleinterconsulta. Então, os médicos estão fazendo uma capacitação para fazer esse atendimento. Os serviços de saúde, que é muito importante, estou falando de farmácias, os laboratórios de medicina diagnóstica, serviços especializados, todos eles estão se adaptando nesse período de pandemia para esse atendimento remoto. As farmácias, por exemplo, hoje já estão podendo fazer venda de medicamento através de uma prescrição digital, onde o médico assina através de um certificado digital. Estou dando só isso como exemplo. Então, todo um movimento está acontecendo para se adaptar a este novo normal, a esse futuro que pós-pandemia. Isso não pode se perder. E eu espero que a gente tenha uma continuidade, porque o benefício ele é muito claro. O atendimento remoto, ele aumenta o acesso dos pacientes aos serviços de saúde, a especialistas, ao seu médico. A distância não é mais uma barreira para ele obter uma informação para a doença que ele está tendo ou para o problema que ele está tendo naquele momento. A compra de um medicamento ou acesso a um medicamento também não é mais barreira se ele não tem o papel do médico, que ele não conseguiu ir até o consultório ou o médico dele está viajando. Então, toda essa estrutura, esse movimento que está acontecendo neste exato momento é que vai transformar a medicina no futuro, né?
para melhor, não tenho dúvida. O médico trabalhando no atendimento remoto, com ética, com responsabilidade, e o paciente também conhecendo quais são os limites desse tipo de atendimento, nós vamos ter assim uma melhoria incrível da saúde no geral. Mas, como você disse, as políticas de saúde pública precisam se aproveitar desse momento para criar novos processos no sentido de dar melhoria à população. Perfeito, doutor Antônio Carlos Endrigo, diretor de TI da Associação Paulista de Medicina, falando para a gente, então, como está funcionando a telemedicina com a comunidade médica aqui no estado de São Paulo. Obrigada pela sua contribuição hoje por aqui. Até uma próxima, doutor. Muito obrigado, um bom dia para vocês. Agradeço o contato. Bom dia. Importante sempre esse tema aqui no Jornal da Rede Alesp, porque muita gente tem usado a telemedicina. Também no SUS acontece as videochamadas, né? E a gente vem discutindo isso também aqui nos nossos programas na Rede Alesp. A gente vem sempre trazendo essa questão da telemedicina, porque como a gente falou, era uma tendência, né? Que a gente teve que adiantar por conta da pandemia mundial. Quem quiser também, corre lá no YouTube da Rede Alesp. Tem um programa, além do Alesp Conecta, o Ideias e Debates, que foi discutido sobre telemedicina até com o deputado Alex de Madureira. Ele falou um pouquinho sobre isso aqui. A apresentadora, se eu não me engano, foi a Caterina Schutt. Exatamente. E a gente segue, então, aqui no Jornal da Rede Alesp com entrevistas, levando a você o melhor da informação. E quem conversa agora com a gente por aqui é a deputada Beth Saão, do PT. Ela vai nos falar sobre a votação do novo Fundeb. Bom dia, deputada. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que acompanham a Rádio Alesp. Você está falando com vocês. O teu som está muito ruim, está cheio de ruído. Mas eu consigo te entender. Vamos lá. Deputada, nós vamos refazer o contato com a senhora justamente para a senhora poder nos ouvir melhor e a deputada vai falar justamente na sequência sobre o Fundeb. Antes disso, então, antes da conexão novamente com a deputada, a gente fala sobre a reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Social, Comissão de Defesa e dos Direitos da Mulher e Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que contou com a participação do secretário Paulo Dimas Mascaretti. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, a Beth Saão, do PT, pediu informações sobre as ações de letalidade policial. Paulo Dimas ressaltou a proteção dos mais vulneráveis. A deputada Damares apresentou há alguns minutos. Já tivemos aqui, né, como é uma secretaria multidisciplinar, né, envolve muitas questões, nós temos, por exemplo, um setor que a Débora Malheiros coordena, que é o setor de políticas voltadas à proteção dos direitos humanos. E lá tem vários estudos, várias ações, e a nossa participação em várias secretarias, em vários conselhos também, que tratam dessas questões. Tá? Por exemplo, aqui nós temos no CONDEC, no Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, onde essa questão das ações policiais, elas são permanentemente discutidas, ou inclusive encaminhamentos e com a participação de várias secretarias, inclusive da Secretaria da Justiça. Em relação, por exemplo, a essa questão ainda da letalidade dos jovens, e aí por diversas questões, nós também nos integramos à comissão que a deputada Marina Helu realizou, ela criou uma comissão, inclusive um comitê parlamentar aí para enfrentamento a essa questão, e a nossa secretaria participa dos estudos, inclusive é um estudo que envolve pesquisa para determinar as causas da letalidade dos jovens e depois identificar quais seriam as políticas que devem ser eventualmente desenvolvidas para que a gente possa realmente diminuir a mortalidade de jovens aí, né, principalmente das classes mais pobres, das classes mais vulneráveis. Já a deputada delegada Graciela, do PL, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, questionou quanto os programas sobre a violência doméstica. O Paulo respondeu em detalhes sobre esse questionamento. Já tivemos com a Defensoria Pública participando do projeto chamado E Agora José. Né? Era um programa justamente de disseminação, de conscientização dos homens, né, do seu papel, né, e fizemos aí também um outro projeto que
deve ser dinamizado pela promotora Gabriela Mansur, sobre também o atendimento psicológico dos agressores, né? Então, tem várias ações. O Lucrave mesmo, o Bruno, né, Fedre, que é o nosso coordenador, está desenvolvendo algumas videoconferências, alguns trabalhos, né, nessa questão, da questão de você, de alguma maneira, trazer o agressor para ser, de alguma maneira, conscientizado do seu papel, né, e criarmos aí, de alguma maneira, né, uma nova cultura de respeito às mulheres. E a gente volta, então, com a nossa conexão para falar com a deputada Beth Saão, do PT, falando, então, sobre essa votação do novo Fundeb. Deputada, a senhora nos ouve agora bem? Ouço bem. Perfeito, deputada. Tayana. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Na terça-feira foi aprovada a PEC para o novo Fundeb, né? O quanto a gente pode dizer que esse momento é importante e é histórico? Bem, é mais do que histórico. Na verdade, isso representa também uma grande derrota para o governo federal, que havia se posicionado contra, não teve muita coragem de assumir, sabe como é que é? Como a sociedade civil, as entidades representativas da educação no país todo, tanto as entidades em níveis estaduais quanto as entidades federal, elas se posicionaram, conversaram muito. Houve um conjunto de deputadas de 4 partidos que fizeram esse relatório conjuntamente, e que acabaram acatando as sugestões, discutiram muito, dialogaram muito e chegaram a esta conclusão. E isso é tão verdadeiro que no dia da votação houve, acho que foram 2 dias, né? No primeiro dia não deu, porque havia uma resistência de alguns, mas no segundo dia vocês viram que foi de lavada, apenas 10 deputados, inclusive 9 do PSL, votaram contra, né? Sem qualquer justificativa, dizendo que não deveria os recursos serem destinados para pagar salário de professor. Olha, meu Deus do céu, então como é que faz os professores? Como é que ficam os municípios? Então, foi uma grande vitória. Eu espero agora que o Senado tenha a mesma sensibilidade que a Câmara Federal e possa aprovar por maioria absoluta o mais rapidamente possível, porque no início do ano e as prefeituras precisam se programar também, se planejar, e esses recursos jamais podem ser retirados da educação. Para contextualizar para quem está ouvindo e vendo a gente, né, o antigo Fundeb, o que está em vigor agora, finalizaria no final do ano essa questão. Com essa votação, o Fundeb se torna permanente. Deputada, o quanto o Fundeb, sendo permanente, vai ajudar a definitivamente não colapsar, a gente usa muito essa palavra hoje em dia, né, do colapso da educação, isso não acontecendo, ele se tornando permanente para esse investimento e financiamento da educação no Brasil? Olha, eu tenho convicção de que hoje uma boa parte da educação dos municípios é sustentada pelos recursos vindos do Fundeb, né, sobretudo a educação básica. Então, as prefeituras, do jeito que elas estão, com as suas finanças absolutamente comprometidas, e a pandemia piorou isso ainda mais, aprofundou a crise nos municípios. Há municípios que eu não sei como é que vão fazer, por exemplo, para chegar ao final do ano e pagar o 13º. Muitos terão dificuldades, principalmente municípios mais pobres, porque houve uma queda expressiva na arrecadação, diminuiu a produção, portanto, cai a arrecadação. É menos imposto, é menos ISS, é menos ICMS, às vezes os repasses podem diminuir. Portanto, o Fundeb ele garante o pleno funcionamento da educação, independentemente de haver uma diminuição na receita dos municípios, né? E isso é que é importante, porque as nossas crianças, os nossos jovens e os educadores e todos os trabalhadores e as trabalhadoras da educação precisam ter essa garantia. As pessoas também têm que ter a segurança de que elas estão trabalhando e motivadas, né, promovendo o processo de aprendizagem, porque elas têm a garantia de que elas estarão cobertas por um programa que é amplo, extenso e pode, de fato, manter a educação como sendo minimamente prioritária para este governo. Para este governo, você sabe que não é, né? Nós tivemos, nunca podemos esquecer que em 2016
no governo Temer, nós tivemos um congelamento dos gastos com a educação e com a saúde. Né? E isso impactou de uma forma muito dura essas duas áreas do país. Deputada, esse novo Fundeb... E, portanto, pois não. Pode continuar. Não, é apenas para dizer que esse congelamento, através da emenda constitucional 95, né, que infelizmente foi aprovada naquela ocasião, eu acho que as pessoas deveriam rever isso, porque é possível, num momento como este, onde o país precisa, mais do que nunca, fazer esses investimentos, sobretudo nessas duas áreas. Do contrário, nós podemos sucumbir enquanto nação, né? Então, o Fundeb, ele acaba dando um certo equilíbrio nisso. Havia um receio muito grande por parte de todos aqueles que atuam na educação, inclusive eu, que já fui presidente da Comissão de Educação aí na LESP, e isso poderia não ser aprovado, mas graças a Deus o bom senso prevaleceu. Deputada, esse novo Fundeb ele vai distribuir uma renda mais igualitária, né, pelo país. O que significa isso para o Brasil? Significa que regiões certamente mais pobres poderão ter um pouco de recursos até adicionais, dependendo de como esses recursos forem distribuídos. Eu preciso ver como que esta lei, como esse projeto vai ser finalizado, né? Porque às vezes pode haver alguma mudança ainda no Senado. Eu espero, porque se tiver mudança no Senado, vai ter que voltar para a Câmara. Então, é preciso, primeiro, aguardar a finalização da sua aprovação, a sua posterior publicação, para aí depois a gente observar artigo por artigo, para ver o seu alcance. Mas eu penso que esse alcance será ainda maior do que o atual. É o que me parece que ficou. Eu não participei da votação, porque isso coube aos deputados federais. Mas me parece, pelo que eu acompanhei, pelas discussões que nós fizemos, que eu fiz várias discussões, inclusive com lives aqui nas minhas redes, com especialistas, me parece que este projeto, originalmente, como ele foi concebido pela relatora, a deputada Dorinha, foi muito ao encontro daquilo que a categoria, que todos os educadores estavam trabalhando para que fosse aprovado. E, deputada, ainda seguindo essa linha de pensamento, pela fala da senhora, me parece que nos últimos anos não se teve tão claro políticas públicas voltadas à educação, efetivamente, para que ela fosse um dos pilares da nossa sociedade, uma educação voltada para a cidadania. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse aspecto. Eu acho que a educação foi no governo Bolsonaro, no governo Temer, né, já foi assim, e no governo Bolsonaro se aprofundou os ataques à educação, em todos os seus níveis. A tentativa da retirada do Fundeb pelo Ministério da Economia, né, com o aval do presidente da República, foi exatamente nesse sentido, né, tirar recursos da educação. Aquele ex-ministro que foi demitido ou promovido, a gente não sabe exatamente, mas ele vinha de uma forma sistemática retirando recursos da educação. A cada semana ele tinha uma novidade, né? Então, graças a Deus, a força dos movimentos, das entidades e mesmo dos deputados, que eu tenho observado que em momentos mais duros, o Congresso Nacional tem se postado de uma forma bastante responsável, né? E isso é muito bom, porque num governo com tanta instabilidade política como este, para dizer o mínimo, o Congresso acaba tendo um papel muito importante, né? Fundamental para a manutenção e para a implementação de políticas públicas, em especial na educação e na saúde. Portanto, a gente vê essa aprovação com muita esperança, né? Num governo que tripudia a educação, né? Num governo que quer destruir a educação, desde o ensino básico até o ensino universitário, a pós-graduação, programas importantíssimos como Ciências Sem Fronteiras ficaram sem recursos, né? Hoje, você vê esses pesquisadores, só para fazer um gancho no momento que nós estamos vivendo, eles pesquisam. Ontem ainda eu conversei com a reitora
a professora Soraya, reitora da Unifesp, e conversei também com o Dr. Jorge Calil, fizemos uma live junto, que é o coordenador de pesquisas da USP. Ambos foram fazer suas especializações fora do país, né? Quer dizer, eles vão para fora e trazem todo o conhecimento, todo o know-how para poderem aplicar aqui. Hoje, nós não estamos dando essa oportunidade, o governo federal não permite mais essa oportunidade para os nossos estudantes irem se aprimorar, trazer esses conhecimentos para cá e aplicar para melhorar a vida das pessoas, para novas descobertas, para as novas tecnologias, para a inovação, em todas as áreas. E neste momento, sobretudo, na área da saúde, nós estamos precisando mais do que nunca desses pesquisadores, né, para que eles aprofundem os seus conhecimentos cada vez mais e possam trazer boas notícias para todos nós. O Brasil está entre os 15 países melhores do mundo do ponto de vista da ciência, mas isso não foi gratuito. Isso veio de uma política de educação que foi implantada já há alguns anos, né, em governos progressistas, mas que, infelizmente, hoje ela está há uma tentativa muito forte dela ser sucateada. E isto que está ocorrendo agora, certamente poderá ter efeitos nefastos sobre a nossa vida no futuro próximo, porque nós estamos tendo essa pandemia hoje e todos os pesquisadores, os cientistas, os especialistas na sanidade da população são unânimes em dizer que, infelizmente, ela não será a última. Novas pandemias poderão vir, né? E faz parte da natureza, é assim mesmo, o mundo é assim. A cada período tem, infelizmente, algo com que a ciência tem que se preocupar e muito. Então, nós precisamos cada vez mais prover esse segmento de todas as condições para fazer com que o Brasil possa se destacar. E eu confio particularmente muito nos cientistas brasileiros. Acho que eles são extremamente competentes. São Paulo tem universidades de excelência, né? Tem centros de pesquisa de excelência, né? E como outros lugares, como a Fiocruz, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou outras universidades federais. Então, nós não podemos deixar com que a educação, em todos os seus níveis, sofra qualquer ataque. Deste modo, o Fundeb aprovado, ele é um alento para todos nós, porque ele vai preparar melhor uma geração, vai dar mais condições para que essa geração possa se manter na escola, diminua cada vez mais a evasão. Eu acho que nós temos que ter metas, né, como foi estabelecido no Plano Nacional de Educação, para impedir a evasão, para fazer com que os nossos alunos fiquem, né, completem o ensino fundamental, completem o ensino médio e tenham todas as condições de chegar à universidade. Deputada, pegando um gancho aí que a senhora está falando até, a educação sofreu cortes em todas as faixas etárias. Agora falando um pouquinho mais da educação básica. O novo Fundeb ele vai trazer mais recursos, vai enviar mais recursos para a educação básica. E é uma área que realmente precisa de muita atenção, né, deputada? Sem dúvida nenhuma, até porque você precisa inovar. Não é? A evolução da sociedade, ela obriga que a educação também vá acompanhando essa evolução. Você precisa colocar novos recursos instrucionais, novas pedagogias, e isso requer investimentos. Quando você faz, por exemplo, a formação continuada de professores, dos educadores, isso também requer investimento, essa capacitação contínua que precisa ser feito. Quando você fala assim, não, nós vamos trabalhar com material apostilado, isso precisa de recursos. Quando você pensa em trazer para a educação inovações tecnológicas, as escolas públicas estão longe ainda de ter essa inovação. Os nossos alunos precisam ter contato com essas novas tecnologias, né? É preciso prover as escolas públicas de computadores, esses alunos precisam ter acesso à banda larga, né? Precisam ter iPad à sua disposição, porque são recursos que já fazem parte de outras redes educacionais. Por exemplo, muitas escolas privadas. Nós não podemos permitir essa desigualdade educacional no país. O Fundeb, com mais recursos, ele vai diminuir cada vez mais a desigualdade entre o ensino privado e o ensino público. Nós temos que recuperar cada vez mais, né, ter como meta uma recuperação gradual, contínua e permanente
das escolas públicas. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca estudei em escola privada, só estudei em escola pública e tive uma excelente formação, né? Fiz uma excelente faculdade, fiz um excelente mestrado e só não finalizei meu doutorado porque fui absorvida pela política. Mas, enfim, tudo dentro da escola pública, do prézinho, do jardim da infância até o curso de mestrado e doutorado. Quer dizer, a escola pública é maravilhosa, ela precisa ser subsidiada, né, com recursos. O que nós não podemos é ter políticas que fazem da escola pública uma sucata. Então, é preciso reformar muitas vezes as escolas. Quando eu estava na presidência da Comissão de Educação, visitei dezenas de escolas pelo Estado. São escolas extremamente sucateadas, quer dizer, com goteira no telhado, com problemas na parte elétrica, com problemas na parte hidráulica, né, com dificuldade para os professores poderem até ter um mínimo de conforto para poder ministrar suas aulas. Então, o Fundeb, ele é, de fato, uma esperança de que nós possamos melhorar e fazer da escola pública um local não só para a educação formal, mas para a educação de cidadania, para que os nossos alunos possam ser sujeitos de fato, sujeitos de direito, né? Sujeitos do seu próprio saber, com métodos avançados, né? Com métodos que possam, de fato, fazer que a educação respeite aonde as pessoas estão inseridas, o seu contexto social, o contexto do aluno, onde ele vive, seu ambiente, precisa sempre ser levado em consideração, como já dizia Paulo Freire. Deputada Beth Saão, do PT, eu queria agradecer a sua participação e os esclarecimentos aí sobre o novo Fundeb. Muito obrigada e sempre que precisar, pode entrar em contato aqui com a gente e participar mais vezes do Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, eu estou sempre à disposição. Vou pedir para o Renato fazer os contatos direto, porque eu gosto também de falar com vocês. E acho que esse diálogo é sempre importante para todos aqueles que seguem a Rádio Alesp. Muito obrigada, forte abraço e um bom dia a todos. Bom dia, deputada. Sempre muito importante ouvir os deputados aqui no Jornal da Rede Alesp. E agora a gente fala sobre o aumento, né, de abandono dos animais nesse período de pandemia, por causa justamente da Covid-19, Thay. A desinformação é o principal motivo que faz com que os tutores deixem de cuidar dos bichos de estimação. Muitos acreditam que os animais podem transmitir o vírus da Covid-19. E o representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Fernando Zac, explicou que essa não é uma razão plausível, então, para o abandono. O que a gente tem acompanhado é que sanitariamente os animais não oferecem esse risco, ou seja, epidemiologicamente, dentro do contexto da doença, o que a gente observa é que ela tem sido transmitida de humanos para humanos e não dos animais para as pessoas, principalmente os pets, né? Então não há motivo para que aumente essa pressão de abandono. Zac ainda conta que os animais podem contrair o vírus de pessoas contaminadas e apresentar sintomas da doença, mas não há confirmação de que eles sejam transmissores. Dos poucos relatos de caso e estudos que a gente tem, o que se comprova é que, eventualmente, a gente encontra a partícula viral no animal. Mas em que casos tem sido isso demonstrado? Em casos de que eles tiveram contatos, por exemplo, com o tratador que tinha a doença ou com o tutor que tinha essa doença. Então, é natural que se encontre a partícula viral tanto no animal como se a gente começar a testar os objetos da casa dessas pessoas. Então, vai se encontrar a partícula viral. Os casos de abandono têm sido, então, comuns, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país. Em Salvador, na Bahia, o número de animais em situação de rua aumentou em 800%, segundo o Corpo de Bombeiros, voluntários e voluntários da região. Para aqueles que são tutores de bichos de estimação, Zac recomenda alguns cuidados ao sair com os animais para passear. A gente sabe que tem animais que precisam fazer suas necessidades fora de casa. E aí, nesses casos, sim, fazê-lo, mas com as mesmas recomendações que a gente tem de distanciamento social e da higiene ao retorno, certo? Então, se evitar chegar próximo de outros cães, próximo de outras pessoas, manter uma distância mínima aí de 2 metros. E o representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária pediu para que as pessoas evitem tossir e espirrar perto dos animais que têm em casa, justamente por tudo isso que ele falou agora há pouco.
Exatamente. Jornal da Rede Alesp. E ainda nesse assunto, Júlia, lembrando, acessa também a nossa plataforma do YouTube. A gente tem um programa que a gente fez exatamente sobre isso, esclarecendo algumas dúvidas sobre os animais de estimação, se eles realmente transmitem ou não. Acessa lá. É o Alesp Conecta? Não, esse é o Ideias e Debates. Ideias e Debates, é só para deixar lá para o pessoal que coloca lá para procurar. Então, Ideias e Debates, Alesp... Animais de estimação e o Covid-19. É isso aí, a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira e agora mais entrevista por aqui. A gente conversa com a Cláudia Ramos de Oliveira, ela é superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Ela vai falar para a gente sobre o auxílio emergencial, mais uma das parcelas. Bom dia, Cláudia Ramos, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, agradeço demais por esse espaço, bastante importante falar aí com todos os ouvintes. Cláudia, é importante a gente começar essa entrevista explicando quem vai receber o auxílio emergencial agora nessa etapa. Isso, excelente, importante a gente esclarecer, é uma ótima pergunta. Quem já teve o seu cadastro analisado e aprovado pela DataPrev e o que pode ser consultado no aplicativo do auxílio emergencial. Há pessoas que já vão receber a quarta parcela e tem alguns clientes que estão recebendo a primeira parcela. Em torno de 46 milhões de pessoas serão beneficiadas nesta etapa. Agora, a gente está falando, né, que desse benefício, falamos aqui algumas vezes no Jornal da Rede Alesp, que muita gente tem caído, infelizmente, num golpe, né, com relação ao auxílio. Nesse momento, como que o beneficiário desse auxílio, que está aí para ser entregue para a população, pode evitar que isso aconteça e como a Caixa tem cuidado dessa questão? Importante demais que os clientes, né, os beneficiários, eles tenham atenção com as suas informações. Download de informação ou troca de informações do seu cadastro só pode ser feita através do aplicativo Caixa Tem, né, que tem uma série de medidas de segurança para preservar a informação desses beneficiários. Então, a gente deixa bem esclarecido que não repasse informação ou e-mail ou telefone para qualquer outro canal, apenas no Caixa Tem. Agora, Cláudia, muitas pessoas acabam se queixando que receberam uma parcela do benefício, a outra não foi depositada, não conseguiram retirar. Como que se resolve esse problema? Como é que as pessoas que estão em casa nos vendo conseguem solucionar isso junto com a Caixa? Depende do motivo dela não estar recebendo a outra parcela. Existe uma situação que é o caso da pessoa que perdeu o direito. Porque, assim, para cada parcela, a DataPrev faz uma nova análise para ver se aquele beneficiário ainda faz jus. Então, um exemplo, o cliente recebeu a primeira, a segunda parcela e ele, de repente, arrumou um emprego formal, está registrado. Ele não vai conseguir receber a próxima parcela e, quando consultar o aplicativo, vai ter essa informação. Tem outros casos de clientes que tiveram o benefício bloqueado. E aí é importante a gente esclarecer bastante esse caso, porque são situações em que ou há suspeita de fraude ou há alguma inconsistência no cadastro desse beneficiário. E aí ele vai fazer esse ajuste conforme a informação que dê lá no aplicativo Caixa Tem quando ele fizer a consulta, que pode ser regularizar pelo próprio aplicativo, fazendo o download dos seus documentos, ou seguindo a mensagem de se dirigir a uma agência da Caixa conforme o calendário da sua data de nascimento, que também é importante a gente deixar bem claro aqui que precisa seguir esse calendário. Cláudia, a Caixa também liberou o saque emergencial do FGTS. Você pode explicar para quem está em casa quem tem direito a esse saque? Isso, existe também este benefício, o FGTS emergencial, dentre as medidas adotadas pelo governo federal em combate aí ao Covid-19, ele liberou para todo trabalhador que tenha saldo de FGTS, pode ser conta ativa, pode ser conta inativa, todos os trabalhadores vão poder sacar até R$ 1.045. E vai ser automático esse saque para quem tenha direito e também existe uma escala, conforme a data de nascimento vai sendo liberado. Agora, Cláudia, também, né, ainda dentro
desse acesso que você falou anteriormente para a gente, no aplicativo do Caixa Tem, muitas pessoas têm reclamado que às vezes não conseguem acessar o aplicativo, talvez pela demanda, talvez por internet estável. Algumas pessoas dizem que colocam o seu CPF nesse aplicativo para se cadastrar e diz que o CPF está errado. O que você pode dizer para essas pessoas, né, que passaram por essas dificuldades? Ou, se a pessoa passar por essa dificuldade, qual é o procedimento que ela tem que fazer? Olha, o que a gente observou durante todos esses meses, em que houve um aprendizado para todos nós, foram mais de 100 milhões de pessoas que acessaram o aplicativo. E aí, em alguns momentos, lá no início do calendário, o aplicativo apresentou alguma instabilidade e a Caixa foi trabalhando para fazer uma melhoria tecnológica, o que a gente viu acontecer no decorrer desses meses. Na semana passada, especificamente, nós tivemos 2 dias de mais lentidão, isso foi até divulgado na mídia, mas agora o sistema já está regularizado e as pessoas vão conseguir esse acesso. Ainda assim, se eventualmente o beneficiário tem a sua parcela para receber e não conseguiu acessar o Caixa Tem, ele vai ter a opção de ir até uma agência, mas é importante que ele siga esse calendário de pagamento para não ir numa agência sem necessidade, até por uma condição de proteger as pessoas aí por conta, para a gente ter uma redução de filas. Agora, falando um pouquinho do pagamento de contas, a gente sabe que o auxílio emergencial ele cai na conta do beneficiário, porém, ele fica um tempo apenas para pagamento de boletos e depois para saques. Por que isso? Isso justamente para a gente minimizar o impacto das filas nas agências, até por proteção dos próprios clientes e também dos nossos empregados. E aí a Caixa, pensando nisso, ela libera o crédito na conta para o cliente poder fazer pagamento de boleto, pagamento de luz, ele consegue fazer compras, com cartão de débito virtual. E a gente tem observado que muitos clientes fazem a utilização desse recurso eletronicamente e acabam não precisando ir até uma agência. Isso diminuiu bastante a quantidade de pessoas que vão até uma agência pelo fato de liberar primeiramente da forma digital. Agora, Cláudia, quando tanto o beneficiário ou quando a Caixa identifica que uma pessoa pediu auxílio e não necessariamente precisa desse auxílio, o que acontece? Tanto pelo lado da Caixa ou pelo lado mesmo de quem estaria recebendo esse benefício? Então, na verdade, é até uma coisa que preocupa a gente, porque há situações que foi identificado que o beneficiário não fazia jus e recebeu a parcela. Essa análise de cadastro não é feita pela Caixa, é feita pela Dataprev. Então, a gente não tem acesso a essas informações. Mas se eventualmente teve algum beneficiário que recebeu a parcela e não fazia jus, ele tem a opção de fazer a devolução do recurso. Se ele entrar no nosso site, caixa.gov.br, tem as orientações. E o que o governo tem dito é que ele vai cruzar essas informações e, se identificar casos como esse, vai tomar outras medidas lá no futuro. Então, é importante esclarecer aqui que só as pessoas que tenham o direito façam o saque dessas parcelas. Cláudia, ainda dentro dessa questão do auxílio emergencial e dentro daquilo que a Thay falou agora há pouco, a Tayana falou agora há pouco para ti, você explicou o porquê que primeiro as pessoas usam para os pagamentos de boleto e depois para o saque. Isso justamente ajuda com que as pessoas identifiquem esse valor para pagar as contas mais importantes nesse momento de pandemia. É um jeito de ajudar as pessoas que estão recebendo esse benefício a se programar para o seu mês. Sim, com certeza. E a Caixa, na verdade, acabou promovendo um grande movimento de bancarização desses clientes, Muitos que estavam à marginal na sociedade, não tinham conta em banco e agora têm a conta e a gente tem observado que eles conseguem fazer a movimentação via digital, assim, mais de 70% dos clientes. Então, é uma medida que protege tanto os clientes quanto também os empregados da Caixa. Tá certo, eu quero te agradecer, Cláudia Ramos de Oliveira, falando aqui pra gente de um assunto muito importante que é o auxílio emergencial, esse pagamento da nova parcela. Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp e falado com quem está ouvindo a gente, vendo a gente hoje.
Eu que agradeço e queria só aproveitar esse importante canal de comunicação para informar que no sábado nós abriremos algumas agências exclusivamente para auxílio emergencial das 8 ao meio-dia e a lista de agências que estarão abertas também está no site caixa.gov.br. Muito obrigada. Perfeito, Cláudia. Muito obrigada. Então, relembrando aí a última informação da Cláudia, neste sábado, para quem precisa retirar o seu auxílio emergencial, das 8 da manhã ao meio-dia, mas tem que procurar lá se a agência próximo da sua casa vai estar aberta no sábado, caixa.gov.br. Você falava sobre essa questão de pagamento de boleto e depois de compras. Por favor. Alguns supermercados, algumas grandes lojas colocaram os avisos que as pessoas poderiam usar, então, o saque, o auxílio emergencial para poder fazer os pagamentos e tudo mais. Então, beneficiando todo mundo. Obrigada, Cláudia. Um abraço. Porque aqui no Jornal da Rede Alesp é isso, é informação e prestação de serviço para quem está em casa, desde as 9h30 da manhã até as 2h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, levando informação e conhecimento para você que está em casa. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp falando sobre o projeto que prevê a instituição de uma educação mediada por animais. Foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. O PL prevê que serão ministrados conhecimentos relacionados com a proteção dos animais, contando com a presença de um bicho de estimação nas escolas paulistas e transformando o ambiente escolar em um pet friendly. Inspirada no projeto Cão Legal, implantada com sucesso lá em Recife, no Pernambuco, a deputada Letícia Guiar, do PSL, teve o projeto de lei 853 de 2019 da sua autoria e que institui o programa Amicão nas redes públicas e particular de ensino do Estado de São Paulo. Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação e também pela Comissão de Educação e Cultura. O projeto vai agora para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para análise de todos os deputados e votação em plenário. A educação mediada por animais é um recurso pedagógico inovador e busca compreender como pais e professores analisam a contribuição, então, do cão a partir do processo da terapia mediada para a aprendizagem e também desenvolvimento das funções cognitivas dos estudantes com deficiências ou necessidades educacionais especiais. Jornal da Rede Alesp. Continuamos com mais informações e agora informações aqui do Palácio 9 de Julho, é isso mesmo, né? O deputado estadual Tenente Coimbra, do PSL, esteve nesta semana lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, para participar de mais uma etapa da implantação da Escola Cívico-Militar no município. Ao lado da prefeita Jaqueline Coutinho, o parlamentar participou de uma reunião com representantes no Ministério da Educação para a definição do protocolo da implantação. Como criador da Frente Parlamentar pela criação das escolas cívico-militares no estado de São Paulo, Coimbra se reuniu com a Jaqueline em maio para iniciar o processo de adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O novo modelo de ensino, feito em parceria entre o MEC e o Ministério da Defesa, permite melhorar a qualidade do ensino público e a segurança nas escolas e esperança de dias melhores para a educação, abre aspas. O processo está correndo de forma acelerada e o nosso gabinete está à disposição para auxiliar o município no que for necessário, fecha aspas, disse o parlamentar. Nesse formato, a Secretaria da Educação cuida do ensino e os militares da reserva, da administração e da disciplina das escolas. O sucesso dessas escolas passa pelo envolvimento de toda a comunidade escolar, pois o modelo valoriza os professores, melhora as condições de trabalho e resgata práticas e valores como disciplina, civismo e respeito aos mestres. E o deputado ainda disse, abre aspas, enquanto nas escolas tradicionais a média das notas do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é de 4,94, nas escolas militares o número salta para 6,99. Basta dizer que das 20 melhores escolas públicas do país, 4 são militares, fecha aspas, disse o deputado. Jornal da Rede Alesp. E agora é hora de repercutir, então, a coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo. E a Polícia de São Paulo vai ganhar o reforço de câmeras
câmeras portáteis nas operações. É o programa Olho Vivo, que foi anunciado pelo governador João Dória durante a coletiva de imprensa realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Ao todo, serão 3.000 equipamentos, as bodycams. A Polícia de São Paulo já dispõe de 585 câmeras provenientes de doação do setor privado. Outras 2.500 serão adquiridas através de um pregão internacional que é lançado hoje e que devem estar em operação até dezembro desse ano. O governador João Dória reforçou que o objetivo do programa Olho Vivo é evitar o excesso por parte dos policiais e ajudar a reduzir a violência no estado. As câmeras, vocês vão ver, serão fixadas nos uniformes dos policiais e acionadas permanentemente para as ocorrências de abordagens e interações com o público. A utilização destes equipamentos tem como objetivo evitar eventuais abusos e registrar também desacatos e atos de violência cometidos contra os policiais. O uso das câmeras vai auxiliar e muito na produção de provas das ações policiais que serão gravadas integralmente e armazenadas e poderão ser utilizadas, obviamente, pela polícia, pela segurança pública e também pela justiça. A iniciativa vai, sim, reduzir e muito o nível de violência de poucos policiais que cometem excessos e, com isso, nós vamos preservar a maioria expressiva da corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, maioria essa que cumpre o seu dever, a sua obrigação de forma exemplar. O governador ressaltou que a Polícia Paulista vai ser a primeira no Brasil a utilizar a tecnologia. O secretário de Segurança de São Paulo, general João Campos, reforçou que o programa Olho Vivo vai proporcionar segurança para a polícia, mas também para toda a população. Isso visa acompanhamento de ações e transparência. Ela trará, sim, mais segurança ao agente e à população. Utilizaremos nas ocorrências, nas abordagens, nas atividades de apoio, na fiscalização em acidentes, em incêndios, em buscas, em manifestações, em varreduras. Seu uso protege o policial em caso de denúncias falsas e ela tem também um efeito dissuasório. Os comandantes, por intermédio desse trabalho, poderão analisar com mais rapidez as ocorrências, acelerando o processo de avaliação. Avaliação de desempenho, aprimorando técnicas e até construindo estudos de caso, que é um método muito bom de treinamento e de avaliação. Ainda em relação à segurança pública, o governador João Dória anunciou que em todo o estado, os 176 presídios passarão a realizar teleaudiências. Foi concluída essa semana a instalação do sistema de videoconferência em todas as 176 unidades do sistema prisional no estado de São Paulo, onde 218 mil detentos cumprem pena. É o maior sistema prisional do Brasil e da América Latina. A teleaudiência reduziu em 64% a necessidade das escoltas entre presídios e os fóruns na capital de São Paulo, liberando com isso 22 mil policiais militares que faziam antes este serviço de escolta e liberando para quê? Para fazerem patrulhamento nas ruas das cidades e do campo. Repito, 22 mil policiais que faziam escoltas de presos estão agora nas ruas protegendo as famílias, protegendo o patrimônio privado e o patrimônio público. Ainda na área prisional e durante a coletiva de imprensa, foi anunciado que a partir do próximo final de semana começam a funcionar as visitas virtuais para 27 mil familiares de presos em todo o estado. O governador deixou claro que o sistema vai funcionar durante o período da pandemia. As visitas foram suspensas desde março e só serão retomadas depois da pandemia. Aos finais de semana, isso pode alcançar até 58 mil detentos em um único final de semana.
Em razão da pandemia, evidentemente, as visitas presenciais estão temporariamente suspensas e o uso da tecnologia vai possibilitar o cumprimento deste direito aos que estão cumprindo pena. Na área de saúde, foi anunciado que serão entregues 167 respiradores às cidades do interior de São Paulo, totalizando 3.011 equipamentos em todo o estado. Somando com as unidades que ainda estão sendo preparadas para entrega, nós temos mais 500 unidades de respiradores, nós vamos para 3.511 respiradores em todo o estado de São Paulo. É mais do que nos últimos 30 anos de unidades de terapia intensiva em funcionamento no sistema de saúde no estado de São Paulo. Um recorde para proteção à vida e a melhoria do sistema de saúde pública no estado de São Paulo. Durante a coletiva, o governador anunciou uma campanha que tem o objetivo de arrecadar 130 milhões de reais para o Instituto Butantan. Recursos que vai ajudar, então, no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. João Dória lembrou que o Brasil é o único país no mundo a testar simultaneamente 3 vacinas contra o coronavírus. E por que desejamos ampliar a produção? Para o atendimento da totalidade de brasileiros, já que a vacina será aplicada 2 vezes, portanto, são 60 milhões da primeira dose e 60 milhões da segunda dose. Nós pretendemos dobrar a capacidade do Butantan para 240 milhões de vacinas, 120 milhões mais 120 milhões, para podermos atender a totalidade dos brasileiros. São Paulo hoje representa menos de 20% dos casos de contaminação pelo coronavírus em todo o país. O governador lembrou ainda que o estado completou 120 dias de quarentena e falou dos desafios de todos na luta contra a Covid-19. Mais difícil ainda é um governador de estado que tem que tomar decisões duras, difíceis, de proteção à vida, de não atendimento a pressões de ordem política, econômica ou pessoal, para adotar o caminho da saúde e da ciência. E foi esse o caminho que nós escolhemos para São Paulo desde o dia 26 de fevereiro deste ano, quando criamos o Centro de Contingência do Covid-19, naquele momento sob a liderança do Dr. Davi Wipp, que continua conosco, integrando este comitê. Mas depois de 4 meses, se eu puder escolher 3 palavras para o momento atual, eu indicaria solidariedade, coragem e esperança. Solidariedade aos familiares de 81 mil brasileiros que perderam suas vidas. Coragem a todos aqueles que estão internados em hospitais públicos ou privados ou estão em tratamento em suas casas. E esperança, a esperança com a vacina, a solução definitiva contra o coronavírus. Jornal da Rede Alesp. E desde o início da nossa cobertura aqui na Rede Alesp sobre a pandemia da Covid-19, a gente sempre reforça o pedido de ficar em casa. Não só nesses 120 dias de quarentena, não é, Tayana? Mas também nesse momento de flexibilização, de entender que, mesmo com a flexibilização, com a volta de alguns serviços, se você pode ficar em casa, trabalhar de casa, fique em casa. Não é porque estamos no momento de flexibilização que todo mundo pode sair à rua, né? Exatamente. E também agora a gente tem que reforçar o use máscaras, né? Precisou sair, use máscara. E se não precisar sair, mantenha-se em casa. Ali você está mais seguro. Vai chegar a hora que você vai poder sair tranquilamente, sem problema nenhum, né, Júlia? É o que a gente sempre fala aqui, né, da consciência, né? Eu sei que as pessoas, são 120 dias, né? Muita gente que está no grupo de risco está esses 120 dias em casa. Não é fácil, mas a gente tem que pensar que lá na frente esse benefício de usar a máscara, que lembrando, em todo o estado de São Paulo é obrigatório nas vias públicas ser usado as máscaras, lá na frente a gente vai ter um benefício. E a gente continua aqui, então, dando informação para você no Jornal da Rede Alesp, para reforçar o custeio operacional do Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, importante centro de tratamento e combate ao câncer, situado na região central aqui da capital paulista. O deputado Ataíde Teruel do Podemos destinou um recurso no valor de R$200 mil para a entidade.
O Instituto atende em média 7 mil pacientes ao mês e realiza por dia cerca de 300 cirurgias, 300 radioterapias e 120 quimioterapias. Conta com uma equipe de 620 profissionais e 75 leitos exclusivamente para atendimento ao SUS, Sistema Único de Saúde, não atendendo convênios privados. Segundo o diretor-geral do Instituto, Dr. Pascoal Marracini, abre aspas, as emendas têm sido um ponto de equilíbrio para o Instituto, como forma de suplementação à baixa remuneração do SUS, cuja tabela está totalmente defasada, fecha aspas. O Instituto de Câncer Dr. Arnaldo é classificado pelo Ministério da Saúde como referência máxima em oncologia e coordena 4 unidades avançadas na Grande São Paulo e Baixada Santista. Durante visita ao Instituto, o deputado Ataíde Teruel constatou que as demandas, tanto de seu presidente, o senhor Antônio Martins da Silva Neto, quanto do diretor-geral relacionadas à manutenção das atividades do hospital, são procedentes. A instituição, que é a mais antiga no tratamento de câncer no Brasil, tem toda a sua receita advinda exclusivamente de remuneração do SUS e as indicações de emendas parlamentares se tornam, então, fundamentais para o Instituto continuar atendendo seus pacientes com a qualidade requerida. A emenda de número 2019-189-010 foi publicada no Diário Oficial do Estado em 13 de junho e os recursos já foram encaminhados para a entidade. Jornal da Rede Alesp. E a gente confere agora aqui os números do coronavírus em todo o Brasil. 82.925 mortes confirmada até às 8 da manhã desta quinta-feira, apontou o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.293 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 2.234.602 casos foram confirmados. E é por isso, então, que anteriormente nós reforçamos a questão do ficar em casa, da quarentena e da máscara por causa desses números que a gente acabou de apresentar para vocês aqui no Jornal da Rede Alesp. E agora, então, a gente vai conferir o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O projeto que prevê a instituição de uma educação mediada por animais foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. O PL prevê que serão ministrados conhecimentos relacionados com a proteção dos animais, contando com a presença de um bicho de estimação nas escolas paulistas e transformando aí o ambiente escolar num pet friendly, é isso mesmo? Exatamente. Inspirada no projeto Cão Lega, implantado com sucesso no Recife, em Pernambuco, a deputada Letícia Aguiar, do PSL, teve o projeto de lei número 853 de 2019, de sua autoria, que institui o programa Amicão nas redes públicas e particular de ensino de todo o estado de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp vai continuar informando a você o que de melhor acontece aqui na Casa Parlamentar e sobre a pandemia até as 2h30 da tarde. Mas agora temos o quê, Tayana? Agora a gente vai dar uma paradinha e volta já já. Você acompanha Jornal da Rede